desconforto nosso, assim, dá realmente um desconforto, essa sensação de perdido, de como que vai funcionar, e tanta gente, tanta coisa acontecendo, o que eu vou ter que fazer, né? Então, é bem normal isso, e eu acho, pelo menos para mim pessoalmente, é uma atividade muito enriquecedora, assim, né? Me faz crescer, me faz aprender, enfim, e depois acaba. Deixa eu só silenciar o canal aqui, senão vai ficar pulando notificação. E aí é sempre um aprendizado e, enfim, eu consigo levar bem isso para frente para a vida, enfim, para outros setores. E é legal porque a gente chega num resultado depois muito gratificante e as pessoas que a gente entrega esse projeto depois também ficam muito felizes. Enfim, a gente consegue ir com isso pouco a pouco aí, fazendo as coisas diferentes, né? É realmente uma proposta de pensar diferente e transformando aí os espaços para as pessoas poderem usar. Vamos lá, pessoal, eu falei, vou seguindo pelo chat quem foi dando ok primeiro, o pessoal de plantio, se puder começar. É para ser um negócio bem rápido, tá? Tipo, falar mais ou menos o que a leitura de vocês do projeto, dúvidas, enfim, ideias que vocês tiveram e depois mais ou menos como é que vocês pensaram em se organizar. Talvez a parte da organização não seja assim, não é tão relacionada ao projeto, mas às vezes é legal porque aí de repente outras equipes também que às vezes não estão com muita ideia de como se organizar podem pensar diferente, enfim. Então, 5 minutinhos aí. Quem vai começar? O pessoal de plantio, por favor. Oi, gente. Vocês estão me escutando bem aí? Sim. Sim. Eu falo pra caramba, né? Então eu vou falando. Pessoas da equipe, por favor, me interrompam, complementem. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Tá dando para ver a tela aí? Legal? Tá, sim. Então, beleza. Bom, em relação ao projeto de plantio, a gente conversou um pouco sobre como é que vai ficar organizado, né? Alguns pontos. Eu acho que uma coisa que é legal dividir com todo mundo, ele precisava ver como é que está em relação. Não sei se o João Pedro está por aí. É João Pedro, né? Que são 2 Joãos. Que a gente conversou que é bem importante a gente fazer mais uma visita lá para fazer o levantamento certinho da posição dessas árvores existentes, identificar as espécies, tem bastante, se não me engano, é siripiru, são umas árvores mais antigas lá, e também dar uma verificada como é que está a saúde dessas árvores, porque até comentei com o pessoal que a primeira vez que a gente foi, essas árvores que estão aqui no muro do lado direito estavam grandes e altas, tinha algumas espécies diferentes aqui, e depois da última vez que eu estive lá, foi uma pessoa fazer manutenção e cortou todas da altura final do muro. Elas ficaram, algumas estavam mais altas, ficaram só o tronco, enfim. Então, realmente acho que vai ser bem importante dar uma olhada lá e fazer esse levantamento. Então, eu consigo ir até lá, o Marcos também falou que consegue, aí precisava ver do João Pedro, não sei se tiver mais alguém que veja essa necessidade de, acho que é só não ir muita gente, né, para não aglomerar, mas até vou verificar lá na PAI como é que tá a questão de visita, mas acho que a gente realmente, antes de qualquer coisa, vai fazer o levantamento dessas espécies existentes, e acredito que no restante de vegetação existente não tinha mais, assim, que planta utilizar para aproveitar, mas em relação às árvores. A gente também conversou a respeito de como é que vai definir essas espécies, fazer um levantamento como se fosse um catálogo para conseguir verificar quais são as características das plantas que a gente vai utilizar, pensando em usar plantas nativas, que sejam aromáticas, para que todo esse jardim seja sensorial, tendo a necessidade
alguma árvore não esteja mais aí, a gente vendo que existe a possibilidade de acrescentar árvore frutífera no projeto também. E que mais? E fazer um detalhamento também em relação às orquídeas, porque aqui, né, é uma área que esse pergolado também é para servir como orquidário, então talvez seja até um papo que a gente vai ter com o pessoal que está especificando essa estrutura, para que a gente consiga ter algumas orquídeas penduradas no teto, nas colunas, como é que a gente vai casar essas duas coisas para poder e ver quantas espécies também que a gente consegue ter aqui. E o restante foi mais pensando assim, como é que a gente vai organizar a equipe, mas isso ainda está questão de desenho de canteiro, né, uma coisa mais nesse sentido. Mas é isso, não sei se tem mais alguma coisa para dividir. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Legal. Obrigada, Lê. Deixa eu ver o próximo. É legal esse agendamento de visita, depois outras equipes também fazerem uma relação do que precisa. Eu também não sei se o João Pedro está aí, depois eu vou checar. Mas fazer uma relação para quem puder ir, mesmo que seja de outra equipe, pega essa informação, né, para as equipes que não puderem. Isso, porque como a gente, né, eu estou em Caçapava, o Marcos está em São José, mas ele falou que consegue ir, e daí o João Pedro, né, não sei se mais alguém tem alguma informação, precisa de mais alguma coisa, a gente pode verificar isso. Legal. Hoje o João Pedro não está na reunião. Aí tem que passar depois as informações para ele. Beleza. Deixa eu ver quem falou aqui nos detalhes. A Sabrina ou... Ai, desculpa, eu esqueci o nome de todo mundo, tá no detalhe, mas pessoal da equipe de detalhes, se puder compartilhar a tela do Jamboard e falar o que vocês pensaram nesse tempo aí que a gente teve. Tá, vou falar aqui com vocês. Tá. Deixa eu ver como que eu compartilho, peraí. No canto inferior esquerdo tem 3 ícones, que é o do chat, o do meio é de compartilhar a tela. Tá. Aqui, apareceu aí? Apareceu sim. A gente verificou as plantas, o executivo, tudo que eles tinham. Já tem bastante coisa bem detalhada, e aí os pontos que a gente achou que poderia melhorar seria uma planta de paginação, que depois a gente vai precisar entrar em contato com o pessoal de especificação, que daí a gente já consegue deixar tudo certinho de acordo com as especificações que eles foram passando para a gente. É uma planta de paginação mais limpa, assim, sem tantas árvores, mais para ver a paginação mesmo. A especificação dos bancos de madeira que ficam embaixo da árvore, que esses não estão detalhados. E acrescentar um 3D no pergolado, porque a gente sentiu uma dificuldade para ajudar no entendimento ali do pergolado. E aí a gente vai precisar estar muito em contato com especificações, eu acho, com grupos de especificações, eu acho que com todos, mas com especificações mais ainda para a gente conseguir acrescentando coisas no detalhamento, né? E uma dúvida que surgiu foi sobre o caminho sensorial. Tem ali o caminho sensorial, não tô com a planta aqui, mas tem os quadradinhos que você vai passando, né? Que tem um é de madeira, enfim, cada quadradinho tem um material diferente e um dos quadradinhos é a água. E aí a gente ficou na dúvida sobre esse detalhamento que não tem no executivo, se é necessário ter um detalhamento maior, ou se vai ser só um piso impermeabilizado com uma alturinha pequena que vai ficar jogando água, ou se é tipo algo que precisa de uma troca de água, que precisa de um sistema um pouco mais elaborado, e se isso vai ser, caso precisar, se isso vai ser detalhado pela gente ou pela equipe que parece que está com instalações, né? E só para a gente saber setorizar. E é isso.
Legal, obrigada. Pode falar. Desculpa, só completando como a gente se organizou, a gente dividiu, né, a paginação, o banco de madeira, a representação entre nós 3, e a gente fez um grupo no WhatsApp para a gente conseguir, tipo, se comunicar mais diretamente, e aí lá pro meio da semana a gente vai fazer, cada um vai fazer um, e daí no meio da semana a gente vai se reunir para uma verificar, ver o que pode acrescentar e dar uma verificada no geral, assim. É isso. Obrigada. Legal. Obrigada. Sobre o caminho sensorial ali, a hidráulica, ali a gente vai ter que ter um detalhe, né? Ele tem que ser rebaixado, tem que ser liso, né? O piso não pode ter sobressaltos para cima. Eu acho que a Natália, que está aí, eu acho que ela sabe fazer esse detalhe. Eu acho que ela tem algum caminho, mas aí depois ela me confirma se ela sabe mesmo ou não. Mas enfim, a gente pesquisa. Eu acho que chama... Eu esqueci o nome desse tipo desses jatos que saem para cima, assim, mas enfim. Eu acho legal que você... Oi? Aspersor, não é? Aspersor, isso, Mas eu sabia que a Natália sabia. Alguma coisa disso. Eu acho que é legal vocês detalharem. Tudo que for eu acho que o pessoal de instalações vai ficar mais com os pontos onde que tá saindo a iluminação elétrica, hidráulica, mais os pontos, colocar isso, né, no lugar. E aí vocês podem conversar com eles e eu acho que vocês podiam detalhar, porque eu acho que fica tudo na mesma prancha daí. Não sei se vocês concordam ou não. E eu acho que a Sabrina levantou a mão. Eu levantei. Que você falou dos jatos e tal, mas não era dessa parte que a gente estava falando, que a gente ficou com dúvida, não. E esse daí é bem do que fica no meio, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O que a gente tá falando é do caminho mesmo, que é tipo, como se fosse, sei lá, no 3D é como se fosse uma piscininha mesmo. Como se fosse um espelho d'água, né? Um espelho d'água, tá. Eu achei que era do caminho que tinha aqueles... Não, esse daí tá bem detalhado já também. Aqui, ó, aqui dá pra ver, tá vendo? O quadradinho da esquina, ele é água. Tá. E aí a gente ficou na dúvida se é um local que vai precisar de sistema de entrada e saída de água ou vai ser um piso impermeabilizado, assim, só. Então, acho que provavelmente vai ser necessário, né, para a água não ficar parada e tal. Provavelmente tem que ter algum sistema. Sim, assim. Circulação, né? Sim. Fora que não pode ter um desnível ali, tipo, sei lá, de um desnível alto, assim, teria que ter uma rampinha por dentro, algo do tipo, né? Nossa, que complexo, porque não vai poder ter desnível, a água não vai parar nunca. Então a gente poderia pensar num sistema... Bom, não sei. Só tô falando, Não, eu entendo porque provavelmente é uma necessidade deles, né, de acessibilidade não poder ter rampa. Mas aí a gente pode pensar, tipo, num sistema que a água, né, aproveitar a água que já tá vindo daqui, não a mesma água, claro, né? Mas assim, um sistema de hidráulica que já vai vir para cá, e, tipo, a água pode entrar por aqui e a gente fazer uma grelha no final, e aí, tipo, a água fica correndo sempre, sabe? E aí dá para deixar nivelado, basicamente nivelado. Uhum. Mas daí esse detalhe, então, seria nosso ou da outra equipe? Então, esse detalhe é de vocês, porque ele vai ter que estar tudo meio que junto aí, né? E eu acho que a gente vai ter que fazer um corte, sabe? Tipo, longitudinal, assim, para mostrar a relação de cada um desses pisos, porque cada um vai ter um tipo de contrapiso diferente, ou enfim, vai ter coisas diferentes embaixo. Acho que esse é um que vai dar meio trabalho mesmo. Uhum. No geral, mas vai ter que ser um cortezinho para mostrar como é que é embaixo de cada um deles, né? Porque todos têm que terminar no mesmo nível, né? Uhum. Tem alguém que levantou a mão também, que queria falar. Ai, desculpa, eu não vi agora. Oi, fui eu, Letícia. Então, nas imagens de referência que eu vi de caminho sensorial, acaba que eles fazem uma estrutura bem mais simples, no sentido em que
Tem uns que nem tinha ralo, mas eu acho que é legal ter um ralo com uma tampa, alguma coisa do tipo, mas no sentido, assim, de que... ou então um ralo que você consiga abrir e fechar, tipo, vou usar esse espaço, enche de água, e daí, tipo, não estou usando mais, esvazio. Não sei, não é a melhor situação, eu sei que é melhor ter a água circulando, alguma coisa do tipo, mas eu acho que vale a pena dar uma conferida em referência de caminho sensorial pronto, que o pessoal faz umas estruturas mais simplesinhas e rampado, né, tipo, rampa para acessar e depois a caminho saindo. Entendi. Tá bom. Vamos checar essas referências. Obrigada. Isso tudo que vocês estão falando, depois eu vou passar limpo no Trello, só para a gente ter uma relação do que cada grupo vai desenvolver. Vocês têm acesso a esse quadro, mas eu coloco também no Discord, enfim, a gente vai vendo como vai ficando mais fácil de acessar cada coisa. Vamos lá. Obrigada, gente, da equipe de detalhes. Vamos ver. Acessibilidade, por favor. Carol, Michele. Oi, estão me ouvindo? Oi. Sim. É que eu não vi que eu estava mutada ainda. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá bom. Vocês conseguem ver? Sim. Tá, então a gente, né, eu e a Carol, a gente deu uma conversada com a Fê, né, que a gente deu uma olhada, assim, no projeto. E aí, as primeiras coisas que a gente já reparou de antemão, assim, foi com relação à inclinação das rampas, né? Principalmente essa rampa aqui desse pedaço onde teriam como treinamentos, né, de cadeirante, de deficientes visuais e tal. A inclinação, ela não atende a NBR, então a gente faria um geralzão com relação às rampas, né, também ao rebaixo da calçada, para ver certinho, né, as inclinações, para respeitar tudo certinho. Verificar a questão do corrimão, né, para escada e rampa, né, que aqui tem uma escadinha, né. Eu verifiquei pela NBR que aqui a gente teria que ter guia de balizamento, né, para ninguém cair, né, ninguém tropeçar. E aí a Carol reparou uma coisa interessante, que é com relação aos caminhos táteis e, né, os pisos de alerta, né, que a gente tem que ter em alguns pontos. Então a gente vai desenvolver nas duas quadras caminho tátil, né, a Fê até mostrou para a gente uma solução que fica mais barato, né, que é os detalhes do que seria o piso tátil e de alerta, não sei, a Fê sabe falar melhor do que eu, mas... Então, sobre isso, se você quiser que eu fale... acho que sim, porque aí pelo menos o pessoal de detalhe também já fica meio sabendo, porque você vai ter que ser detalhado, imagina, né? Eu acho que ele é mais locado e tem que ter, tipo, um detalhe padrão. O que acontece? Eu moro aqui em São Paulo, num bairro chamado Vila Clementino, que é um lugar onde tem muito hospital e tudo mais. Então, eles estão testando aqui, eu não sabia que era teste, mas eles estão testando um piso tátil, que eu esqueci o nome do material agora, mas ele é mais barato, mais rápido de fazer. A matéria diz que é 60% mais barato. Ele é tipo um material que você meio que aplica e cola e faz as guias, assim, né? Aqueles piso tátil de direcionamento e piso tátil de alerta, meio que como se ele fosse colado no piso, não sei, mas ele fica tipo um relevinho, assim, sabe? E eles pintam, enfim. E diz que é muito mais rápido, é que realmente E mais barato, né? Não tinha nada na calçada e quando eu olhei no outro dia tinha, então foi bem rápido, eu nem vi fazer. Não, então, e aí, né, na quadra onde a gente tem o caminho sensorial, a gente teria caminho tátil, nessa outra onde a gente tem a rampa e a casinha, a gente teria um caminho tátil, né, mas respeitando esse orgânico, então a gente já teria que pensar com o pessoal de detalhamento, talvez, a Carol vai ver certinho essa parte, né, do desenho desse caminho tátil. Carol, se você quiser falar alguma coisa, para ver, porque nessa parte mais orgânica,
como que tem que ser o desenho, né? Se a gente for usar esse método que a Fê encontrou. Acho que com relação aos caminhos é isso, e a gente verificaria também com relação aos acessos de construção. Então, aqui, aparentemente, teria uma casinha, e aqui a área construída. Então, qual que é o desnível disso, né? Que acho que a gente tem que ter 2 centímetros para um cadeirante poder subir, né? Enfim, descer. E aí, a outra coisa que eu queria pedir... Bom, o desenho meio que já fala, né? Mas só para a gente ver certinho com relação a esse acesso aqui, né? Dessa quadra do caminho sensorial, para a gente ver se isso aqui é uma lombofaixa, se já está nivelado certinho, porque aí, enfim, não precisaria mexer, né? Só deixar um piso de alerta e seguir o caminho tátil. Mas acho que com relação à acessibilidade é isso, assim, a gente já tem essas frentes para ir trabalhando. Mi, anota, por favor, depois, quando vocês já tiverem algum material assim, a gente conversar das soluções, talvez marcar um dia de falar com o Carlos. Tá. Porque o Carlos lá da PAI, ele entende dessa questão e ele, enfim, ele tá lá, né? Então, acho que é legal a gente conversar com ele antes de... isso. Isso que é bom do Jamboard, vai colocando. Legal. Alguém levantou a mão, eu esqueci o nome de quem levantou a mão, mas pode abrir o microfone e falar quem quer falar. Sou eu, Letícia. Só uma observação que talvez ajude vocês sobre a rampa de inclinação. Dá uma verificada na NBR quanto à norma de reforma, que não é a mesma inclinação para quando a rampa é nova. E, se eu não me engano, é 12% para reformas. Então, isso pode ajudar vocês a não terem que, aumentar muito o espaço da... Mas, nesse caso, é considerado como reforma? Porque seria porque é uma reforma nova, do espaço. Entendo, né? Não, mas é reforma do edifício, né? Você está fazendo a reforma da PAI, então não é tipo... Vamos só pensar, isso é uma boa observação, é só pensar assim, porque o conceito que eu entendo, pelo menos a Letícia, a outra Letícia Fortuna pode me corrigir, mas o intuito desse lugar é ser um espaço de treinamento do espaço urbano e ser também, aí a praça como um todo, né, referência, um modelo de espaço acessível que possa ser replicado as soluções em outros espaços urbanos. Não sei se a rampa foi colocada 12% para simular uma questão, de repente, mais extrema que possa ter num espaço urbano, né? Essa questão, é uma reforma, então 12%, então, de repente, o treinamento ali é mais interessante que aconteça numa rampa, então, máxima, né? Que esteja no extremo da inclinação. Pegar a inclinação do que aconteceria na realidade, né? Na realidade, se é um lugar novo, tem que estar 8,33, né? Mas pense que a pessoa pode achar um lugar que está nessas situação de reforma, e então está com essa inclinação maior, então, enfim. Não sei se é por aí que foi pensado, ou se de repente... então, se alguém puder falar sobre isso, porque aí ajudaria já a gente a entender o que a gente precisa atender, né? Porque eu concordo com essa sua opinião, Fê, de, assim... de representar mais a realidade, né? Não sei. Isso daí eu fiquei em dúvida, então. A gente pode conversar daí, de repente, depois com a Letícia, com o Carlos, né, que tá lá. Tá bom. Não sei. Bom, acho que de acessibilidade é isso, né? Acho que eu vou interromper aqui. Legal. Eu fiz uma colocação no chat sobre o detalhamento dos bancos de madeira. É legal ver, junto com o pessoal de especificação, se de repente existe pronto para comprar e não é mais interessante na questão de orçamento e tal, né, do que fazer um banco de madeira. Tem que ver avaliar o que é mais interessante. Só para vocês anotarem isso, tanto o pessoal de especificação quanto o pessoal de detalhamento, de fazer essa avaliação junto com o pessoal de orçamento. Então, vamos continuar. Eu perdi aqui a sequência de quem estava falando. Plantio, acessibilidade e orçamento. Giovanni, quem que gostaria de falar da equipe de orçamento, por favor? Eu posso falar, mas acho que vai ter um funk alto às vezes no áudio, tá, gente? Então, é o vizinho, tá? Não se assustem.
Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa Jamboard que a gente fez. Tá bom. Conseguem ver? Sim, certinho. Beleza. A gente pegou e fez essas 3 divisões principais. A primeira é relacionada aos fornecedores. Tentar encontrar fornecedores parceiros também, para que a gente possa realizar um pouco mais esse custo para o pessoal da PAI. Captar mais de um orçamento também para a gente dar escolhas, né? Da outra vez, da última ação, a gente trabalhou com planilhas compartilhadas também para preenchimento de dados. Então, a gente também resolveu aderir para essa ação, porque da outra vez funcionou muito bem, porque daí todo mundo consegue editar, acrescentar ou remover, enfim, as informações que forem coletando sobre os fornecedores. E também a gente pegou o projeto, destrinchamos os materiais, né, as ideias, e a gente meio que dividiu aqui mais ou menos o que a gente vai encontrar, né, para fazer esses orçamentos. Mas, é claro, a gente vai esperar o pessoal de especificação, o pessoal de detalhamento, para a gente iniciar. Isso é certeza. Mas a gente viu lá que a gente precisa fazer orçamentos de revestimentos, marmoraria, instalações, execução dessa instalação, o projeto mais detalhado dessas instalações, a carpintaria que envolve os pergolados, orçar a estrutura da rampa, ali também aquela parte da horta, que fica a fonte. Uma coisa que ficou meio em dúvida para a gente também foi o paisagismo, se vai ser se a parte de paisagismo, se a gente vai orçar, ou se então a Leo e o Rafa. A parte de marcenarias também, que vai ficar abaixo ali da bancada, onde vai ter a cuba. A parte de alvenaria e sua execução. A parte de impermeabilização, onde vai receber água. A parte da fonte, né, que é uma parte, um item bem específico, né, que daí também o Luan vai ver pra gente. A serralheria e também a parte de pintura. E a única dúvida mesmo que sobrou pra gente, assim mesmo, foi essa parte de orçamento de vegetação. Se é a gente mesmo que vai ver, ou se vai ser a Lei e o Rafa que vão. É isso. Beleza. O Rafa, aí, a Lei falou, orçamento, paisagismo, ela e o Rafael vão fazer. Ah, maravilha. E aí vocês ficam com todo o resto. Não é pouco. Beleza. Aí, Giovanni, vocês vão essas primeiras semanas, porque acho que a partir da semana que vem que a gente vai começar a receber projeto, porque de repente tem que enviar projeto para o fornecedor e tudo mais. Mas essa semana dá para vocês começarem a montar essas planilhas, é isso que vocês pensaram? Sim. Uhum. Tá. A Thalita também, a gente vai montar essas planilhas durante essa semana. Legal. Fechou. Beleza. E daí a gente vai ficar muito em contato com esse pessoal da especificação e de detalhes, porque a gente vai precisar bastante. Sim, com a instalação. Eu acho que todo mundo tem que conversar com todo mundo. Uhum. Não vai ter muito jeito. Falando nisso, eu sei que tem gente que vai ter mais facilidade de conversar pelo WhatsApp, não tem problema, mas é muito importante que a gente tente ir para o Discord, levar informações e perguntas e tentar fazer essa interface entre equipes lá. Porque, por exemplo, na outra ação, a gente fez vários grupos no WhatsApp. Aí eu não conseguia ver os grupos, então acabava que uma vez por semana, meio que daí a gente tinha essa conversa, né, de alinhamento, tinha, né, os apoiadores de cada equipe, mas enfim, se a gente conseguir talvez usar o Discord mais, assim, mesmo que tenha a conversa do dia a dia aconteça no WhatsApp, mais levar essas soluções e questões lá no Discord. Vamos tentar, né? Se não der certo, a gente vê, de qualquer forma, os apoiadores vão estar conversando com vocês e entre si, né? Para saber o que está acontecendo em cada projeto. Vamos lá. Acessibilidade foi, orçamento foi, a Nádia falou que está trabalhando, eu vou deixar, então, compatibilização por último, porque
Instalações tinha falado que já tinha terminado. Pode ser instalações agora? Quem que pode falar de instalações? Eles dividiram entre eles para falar bem bonitinho. Não sei quem vai começar. Ah, que massa, legal, tá. Alguém quer compartilhar a tela? Eu acho que o Giovanni ainda tá com a tela dele. Não sei. Acho que tá. Se vocês quiserem que a gente compartilhe, só que a gente não faz ideia como faz isso. Tá, no canto inferior esquerdo, embaixo inferior, é embaixo já, né? Tem 3 ícones. O do meio é de compartilhar a tela. Pera, a gente tem que achar agora que tem um monte de árvore aberta. Acho que tá todo mundo com uma aba aberta. Nossa. E aí? Aí, estamos vendo a aba do Jitsi agora. E agora, conseguiram ver a planta ou não? Não, agora saiu tudo. Tenta fechar as abas, não sei. Se vocês quiserem que eu compartilhe... Aí, deu. Agora Apareceu. Foi? Foi. Ai, que bonito! já tá pronto. Ai. Então, a gente primeiro separou, né, quais luminárias que a gente ia usar, né, qual a função de cada uma, né. Por exemplo, assim, a gente colocou o espeto, o par 20, o par 30, né, que o par 20 é um pouco mais fraco, que é para lugares partes mais baixas, e o espeto par 30, né, para árvores, né, e para árvores maiores a gente pensou em usar talvez o refletor. Também a gente colocou embutidos de solo e de parede, né? De parede para muretas, né? Para parede mesmo. E o de solo para caminhos, né? Todas as partes que precisam iluminar onde caminha. Não, peraí, acho que eu confundi. Confundi com balizador. Balizador quebra o caminho, né? É isso, né? É que o João tá aqui comigo. É que ele não tá falando nada, mas ele também tá aqui comigo. E o balizador então é para caminho e o embutido de solo é para forrações, né? É isso, né? Tá. E aí a gente colocou, né, mais ou menos onde iria ficar cada um. A gente não terminou ainda, né? A gente tá pensando ainda cada detalhe. Então a gente deu uma distribuída. A gente também pensou em algumas ideias, né? Como a fita de LED nos bancos. A gente não acabou não colocando, mas foi uma ideia que a gente questionou no início. E a parte de distribuição seria isso. As meninas querem falar alguma coisa sobre as dúvidas, os pontos, alguma coisa assim? A gente também, no começo, viu que a gente vai precisar dos pontos existentes que já tem lá para saber de onde puxar, né? Para fazer o detalhamento da hidráulica, iluminação e elétrica. E aí o que a gente mais viu foi a questão da iluminação mesmo. E aí a gente também pensou no pergolado, e uma sugestão que eu dei é desses varal com luzes para colocar aqui, para não... Porque depois eu lembrei que também é para ser um orquidário esse pergolado, né? Então, se a gente colocar só uma luminária, pode ser que não atenda ou fique ofuscado por conta das plantas. E a questão desse varal de luzes pode precisar de um ponto só, o que é bom, porque a gente não sabe como é que tá aí, e iluminar um espaço maior. Foi isso que a gente viu. Acho que é só, né? Legal. Acho que é isso também. A gente precisa ver como que vai ficar esse plantio, né? Se a gente vai seguir mais ou menos o 3D, para poder especificar melhor qual espeto vai usar e tudo mais. E daí depois ver se alguém consegue ir lá para ver essa questão dos pontos de hidráulica e elétrica para a gente, né? Porque vai ser importante. E eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Se a Lei quer falar alguma coisa, né? Foi só uma ideia principal, assim. Eu passei para eles mais ou menos o que a gente usa, Lei. E daí isso vai mudando um pouquinho conforme o plantio for ficando pronto.
O projeto de plantio vai ficar. A gente vai trocando ideia, assim, para poder deixar tudo certinho. Beleza, então. Beleza. Não em relação ao desenho de canteiro, mas as espécies mesmo. Mas aí a gente vai conversando. Beleza, então. Legal, valeu, gente. Depois, eu tô vendo que várias pessoas vão precisar de informação, né? No grupo do Jitsi, no canal do Jitsi, tem deixa eu ver como está escrito, apoio de levantamentos. Cada equipe depois escreve lá o que vai precisar de informação lá do local, tá bom? Que daí a gente deixa concentrado num lugar só tudo que for precisar ser visto, assim não falta nada na hora que o pessoal conseguir ir, né? Vamos lá. Eu acho que a Mari tinha da especificação tinha acabado saindo, mas acho que ela já voltou. Se você puder falar com a gente, Mari, sobre a parte de especificação. Então, a gente começou a especificar tudo em Excel, primeiramente, que estava falando que a gente tinha que fazer em em planta, né? Em prancha. A gente preferiu começar primeiro especificando, vendo a planta em DWG, especificando cada coisa, assim, quantos bancos de cimento, quantos bancos de madeira, o pergolado, o material pergolado, o que tem além do pergolado, tem a corda, quantos metros de corda. Então, a gente está fazendo toda essa parte de especificação, primeiramente em Excel, para que a gente possa já passar para todo mundo certinho o quantitativo, para orçar, tudo mais. Tá, legal. É importante depois vocês verem essa relação. Eu tenho que olhar, eu vi que eu acho que o que tem, de repente, que vai ter uma coisa que vocês precisam decidir, a questão dos bancos. Eu não sei se vai acontecer em outra situação isso, mas tem algumas coisas que podem ser ou compradas ou feitas, né? Ou feitas, enfim, a gente detalha e alguém faz, né? Aí precisa ter uma conversa entre vocês com detalhamento, com orçamentos, para poder definir isso, né? Certinho. Beleza. Vocês chegaram a ter alguma dúvida do projeto? Não sei, alguma coisa assim? Vocês chegaram a escrever alguma coisa lá no Jamboard? Oi? Então, eu não consegui entrar nesse aí. Tudo bem, não tem problema. Se você puder depois essa planilha de vocês, é legal, tem no Google Drive o Google Planilhas lá, né? E aí dá para colocar lá e compartilhar, assim, as pessoas conseguem ver sem precisar ter que ficar enviando, e aí, de repente, as pessoas não vão ter o mais atualizado, né? Então, lá, quando a gente entrar, a gente já sabe que está o mais atualizado. Se der pra fazer assim, fica legal. Eu te mostro. Certinho, daí eu consigo colocar a planilha, tudo. Porque daí dá para ir editando lá mesmo, sabe? Aí fica bom. Então, tá bom. Beleza, obrigada, Mari. Eu anotei aqui já, porque daí depois eu passo as informações para vocês, que é o mesmo jeito que o pessoal do orçamento vai trabalhar. Eles vão fazer uma planilha compartilhada, assim, quem precisar fazer algum preenchimento ou acessar para pegar alguma informação, tem certeza que aquela planilha está atualizada, né? Porque ela é alimentada no próprio online, né? A hora que a gente atualiza, ela já modifica. Inclusive, isso exige um pouco de cuidado também, porque acho que não sei se tem backup disso no Google, né? Enfim, pode voltar a versões anteriores, acho que dá, né? Mas enfim. Vamos lá. Especificações falou. Deixa eu ver. Especificações, instalações falou, estabilidade falou, plantio, detalhes, compatibilização. Tem alguém da compatibilização aí que poderia falar com a gente? Nadi, tá aí? A Nadi... Tá. Ela não tá mutada, mas eu não tô ouvindo. Não sei se tem algum problema com o microfone.
perguntar para ela se ela tá falando. Vou dar uma mensagem de... Ela mandou um tô aqui já. Ah, tá aí, tá bom. Mandou. Mas você tá falando? Porque eu não tô te ouvindo. Não tá funcionando o microfone. Não tá funcionando o microfone. Tem mais alguém que possa, de repente, falar? Ou você quer escrever, eu vou lendo? Não sei. Quem mais quer compartilhar? Eu tô aqui. Tem a Isabela e tem a Renata. Oi. Isabela, né? Isso. Então, a gente deu uma olhada nas pranchas, aí a gente estava vendo mesmo a questão da configuração das escalas e ajuste de escala, né? Porque a gente vai fazer um para um em metros, mas eu acho que a gente vai ter mais trabalho um pouco mais para o final, né? Agora a gente não tem muito o que fazer. A gente só vai também pegar algumas pranchas que estão prontas ali no Drive e a gente vai colocar no template da Colaborarc. Ah, legal. Isa, eu falei com a Renata, não sei se ela chegou a falar, de vocês, pelo menos, se vocês conseguirem, para disponibilizar para o pessoal, pegar a base do projeto da Letícia, dar uma configurada aí da forma que vocês acharem melhor e mandar esse mesmo arquivo para todo mundo. Eu não sei se todo mundo trabalha com XREF. Eu acredito que em cada equipe deve ter pelo menos uma pessoa que sabe trabalhar com XREF, mas eu acho interessante que todo mundo, sempre essa base enviada pelo pessoal de compatibilização, como base atrás ali, e aí vai preenchendo com as informações do projeto específico de cada um, em cima dessa base, né? Mesmo que elas não consigam enviar hoje, enfim, dá para vocês irem fazendo o projeto de vocês no arquivo do WG que já tem, depois vocês só copiam a informação para a base que elas enviarem, para a gente poder, enfim, né, porque às vezes, sei lá, projeto de acessibilidade viu que vai ter que mudar alguma parte construtiva da rampa lá. Então, eles passam isso para o pessoal de compatibilização, a compatibilização altera a base e manda para todo mundo. Assim, todos os projetos vão estar com a rampa mais atualizada. Então, eu acho que é melhor a gente fazer dessa forma, né? Ao invés de cada um ter uma planta diferente. Senão vai ir para frente coisas com informações de um projeto que é o mesmo projeto, mas com informações diferentes. Né? Ok. Acho que é isso. Vocês chegaram, não sei se vocês usaram o Dreamboard ou não, se quiserem mostrar alguma coisa, ou se não, tá beleza também. Vocês ficam à vontade. Não, a gente estava mais mesmo mexendo no CAD, tentando entender ali as escalas que já estavam da Letícia, se não me engano. E aí a gente estava olhando isso ainda. Tá, beleza, tá bom. Tá bom? Obrigada, Isa. Então, gente, esse negócio de padronização de projeto e tudo mais, a gente conversa com o pessoal de compatibilização, depois que a gente for para entregar e tudo, mas realmente o trabalho deles vai começar meio que a partir da outra semana, né? A hora que eles começarem a receber projetos, aí eles vão ver ali, começar a compatibilizar entre projetos e deixando no padrão para a gente fazer uma entrega aí de, enfim, uniforme, né? Se quiserem já ir deixando em tipo de fonte certo, enfim, não sei aí como que a gente pode fazer de um jeito mais ágil, mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver, deixa eu ver. Acho que todo mundo, todas as equipes falaram. Se alguém tiver mais alguma colocação referente a alguma coisa que foi falada, ou alguma dúvida, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. Tá. Você estava falando do XREF, né? Eu não cheguei a usar ainda, vou ver com a minha equipe se alguém conhece. Mas vai ter essa primeira base, vocês já vão, tipo, deixar essa primeira base para a gente usar como esse XREF? Como que vai funcionar para a gente iniciar o trabalho? Tá, bom, tá todo mundo começando hoje, né? Eu não sei como que vocês se combinaram a respeito de tempo de cada um para poder fazer as coisas, que a ideia é que semana que vem a gente já tem alguma... A gente apresente aqui nesse encontro em que ponto cada um tá, né? Quanto que a gente já conseguiu andar para começar a passar para o pessoal de orçamento e de compatibilização. Hoje, nesse momento, o que a gente tem é o DWG da Letícia, que
eu acho interessante o pessoal da compatibilização. Não sei se eles conseguem hoje pegar aquele DWG e transformar numa planta limpa e com a base certinha, só com a planta mesmo num arquivo, para vocês conseguirem inserir isso. Isa, vocês acham que vocês conseguem, não sei como que é o tempo de vocês acham que vocês conseguem pegar essa planta, deixar ela limpinha para mandar para as equipes hoje? Sim, eu consigo. Qualquer coisa, se a Nádia não puder, hoje eu estou dedicada para isso, dá para fazer sim. Legal, tá bom. Então, Lê, eles montam essa base e aí eles vão enviar para vocês, para todo mundo, enfim, a gente avisa no Discord. Quando estiver disponível, a gente disponibiliza lá no Drive. Aí, Isa, pode passar para a Renata que ela coloca no Drive, tá? Para todo mundo ter acesso. O que mais que eu ia falar? Que você perguntou? Acho que é isso. Então, eles disponibilizam hoje essa base para trabalhar todo mundo junto. E o que é o XREF? É um arquivo de referência, né? Então, vocês vão pegar essa base que o pessoal da compatibilização vai enviar, vai puxar um comando que no AutoCAD chama-se XREF, e aí ele vai ficar como um bloco ali no arquivo, né? E aí, por cima desse bloco, vocês vão trabalhar. E o que acontece? Se por acaso tiver alguma alteração dessa planta, dessa base no futuro, o pessoal da compatibilização envia essa atualização e o arquivo de vocês, mantendo o mesmo nome de arquivo ali do XREF, essa base ela vai ser atualizada. Então, automaticamente você vai ver ali se de repente aumentou aqui a rampa. Aí eu estou trabalhando, sei lá, com iluminação. Agora a rampa está em cima do meu ponto de piso. Aí vocês já vão conseguir enxergar isso, porque a base vai ser automaticamente atualizada, né? Vocês não vão precisar ir lá e atualizar a rampa de acordo com o projeto e tal, enfim. Vocês já vão conseguir enxergar isso. Então, fica mais simples dos projetos estarem todos de acordo com o que vai ser construído. Eu não sei se eu respondi bem, Letícia, se ficou alguma dúvida ainda. Não, acho que eu entendi, sim. Então, a gente vai pegar essa base que vão encaminhar para a gente e usar ela como esse XREF, e aí, em cima disso a gente vai começar o detalhamento. No meu caso, estou no grupo de detalhamento, né? Isso. No teu caso, até, porque detalhamento não trabalha tanto em planta, né? Mas vocês vão ter acesso a essa base para saber o tamanho das coisas, locação das coisas, né? De repente, ter uma atualização. Ou se vocês tiverem que fazer um detalhe direto em cima da planta, vocês usam essa base. Mas o detalhamento, normalmente, às vezes, exige algum corte, né? Alguma coisa diferente. Então, nem todos os desenhos que vocês vão produzir vai usar essa base de planta. Deixa eu ver quem está na equipe de detalhes, para ver se eu sei se alguém... Mariane, Sabrina e a Gabi. Alguma de vocês já trabalhou com XREF? Mariane ou Sabrina? Eu vou colocar teu nome aqui já também, Letícia. Não, eu não conhecia, não. Então beleza. A Gabi, se souber orientar, orienta, senão eu entro com vocês depois num vídeo. Quem precisar de um mini tutorialzinho de XREF, me avisa e aí eu faço um vídeo, enfim, alguma coisa assim. Ou a gente entra num vídeo junto, algum horário aí, para poder todo mundo saber mexer com esse jeito de trabalhar, tá bom? Aí fica melhor. Fê, posso falar? Pode. Na verdade, eu também nunca trabalhei, mas não parece ser difícil. Qualquer coisa, eu dou uma pesquisada aqui também para ajudar. Tá. Outra dúvida em relação aos próximos passos, tá? Por exemplo, o pessoal de instalação, eles vão precisar da elétrica e da hidráulica existente para ter uma noção do que fazer primeiro, né? Para começar essa parte. Uhum. E a parte de plantio, a gente precisa ter uma noção também dos canteiros e tudo mais, embora tenha o 3D, né? Para a gente fazer a parte de iluminação. Então, a gente queria entender mais ou menos como vai funcionar, até porque a maioria só tem disponibilidade no fim de semana para desenvolver o projeto, para a gente apresentar na semana que vem. Tá, pode ser, eu já estou vendo que talvez a gente tenha que incluir uma semana a mais aí nesse processo, que para mim é super ok, se tiver alguém
Parece um minuto. Eu acho que pode ser que aconteça isso, porque eu acho que vai ter algumas informações que a gente vai ver, como você falou, que codependem, né, para poder liberar alguma coisa e tudo mais. O que dá para a gente fazer, como hoje começou essa leitura de projeto, cada equipe vê se tem algum tipo de codependência de material de outra equipe, sabe? E aí, nesse primeiro, hoje já começa a fazer o trabalho do que não depende, faz uma relação do que está dependendo da outra equipe. Na semana que vem, a gente vai se reunir para ver a quantas anda. Aí a gente vai ver o que conseguimos avançar e o que a gente ainda está dependendo, né? Durante a semana a gente pode ir pedindo essas informações para as outras pessoas, mas eu acho que ainda na outra semana a gente ainda vai ter mais um dia de produção, então, né? Mas a gente apresenta até onde a gente chegou e apresenta essa relação de codependência de outros projetos. Eu acho que pode ser assim. E aí, na semana que vem, talvez a gente consiga já fechar e já enviar material para ter mais aí uma semana, né, para enviar um material mais fechado para o pessoal da compatibilização e do orçamento. E aí, de repente, ter mais aí uma semana a mais de trabalho. O que você acha? Eu acho bom. Eu acho que vai ficar mais organizadinho, né? A gente vai ter tempo para todo mundo ter tempo para conseguir ver o que precisa mesmo, o que falta. Vamos ver, beleza. Todo mundo concorda? Se você mandar um ok no chat, eu acho que fica melhor também. Então tá. Eu vou atualizar no nosso cronograma lá na agenda do... E aí a gente avisa o Carlos também, né? Já que hoje acho que ele não tá aqui, e para a PAI também ficar sabendo dessas atualizações de prazo. Isso é normal, tá? Conforme a gente for sentindo, todo mundo voluntário aqui, né? Tá todo mundo de super boa vontade, mas realmente o tempo do dia a dia é meio complicado e por isso que a gente tenta se reunir aos sábados e tenta produzir as coisas, tentar ao máximo que seja no fim de semana. Tá. Então, eu vou anotar aqui, a gente vai precisar de todo mundo essa semana, então. Depois eu mando lá no grupo. Mas que todo mundo essa semana, então, dê um start de alguma forma e vá fazendo o que dê para fazer. E aí, fazer uma lista de codependências com outros projetos. Conforme for dando para já conversar, vai conversando. Se não der, apresenta essa lista na semana que vem. E fazer uma lista do que precisa ser levantado lá. Lê Fortuna, vocês sabem quando vocês vão lá? Para a gente saber até quando eles têm que enviar essa lista do que precisa ser levantado? Não ainda? Tá. Bom, durante essa semana, aí a gente vai enviando lá no apoio, no grupo de apoio de levantamento. Tá. A gente vai falar com o João Pedro e se ele vai poder ir, e o Marcos acho que já está falando com vocês. Mas alguém gostaria de ir até a PAI? Porque eles tem também a questão que a Letícia vai conversar lá na PAI para ver como que está funcionando a visita, né? Então, até lá, a gente não sabe quando que eles vão. Mas se alguém tiver disponibilidade, manda aqui no chat. Tá. A minha tá isoladinha. Provavelmente vai ser numa sexta, então, né? Porque o Carlos está lá às sextas, deve ser numa sexta-feira. Se possível, sexta que vem, se não, na outra, né? Embora eu não acho que na outra, não sei se já é Páscoa, acho que não. Agora tudo adiantou, feriado, né? Tudo bem doido. A Larissa Lima tem. Então, vamos fazer uma lista de... legal, tá bom. Você falou que pode fazer uma chamada de vídeo estando lá também. Então, quem quiser, quem não puder estar lá, mas quiser acompanhar a visita de alguma forma, a gente vai falar, então, que dia que vai ser isso. A gente manda no Discord, mas aí também o Giovanni manda para todo mundo no WhatsApp como mensagem particular, para falar o dia que vai acontecer
para o pessoal que quiser participar de chamada de vídeo saber o dia e o horário, né? Legal. Então a Letícia vai ver com o Carlos a disponibilidade, e aí ela passa o dia, e aí quem puder ir junto, manda o nome lá para ela para combinar. Beleza? E aí, quem quiser estar em vídeo, aí ela disponibiliza a chamada de vídeo. Eu acho que é isso, então. Então, como próximos passos ficou, a Isabela hoje vai produzir a base de planta, vai enviar para as equipes. Eu vou montar algum tipo de tutorial simples, assim, de como mexe no XREF, para quem não trabalhou ainda dessa forma, para poder todo mundo trabalhar de forma síncrona, de forma parecida, né? Eu esqueci a lista já. A Isabela vai fazer a base, eu vou fazer o tutorial, aí a gente dá o start nas coisas que já der para começar a trabalhar, faz uma lista de codependências de projeto e uma lista do que precisa ser levantado lá. Então, são 5 coisas a serem feitas nos próximos passos. Eu vou colocar tanto no Discord, lá no Avisos da Ação, quanto no Trello. E aí a gente vai conversando. Tudo bem para todo mundo? Todos estão um pouco mais encontrados ou um pouco mais perdidos? Depois a gente vai mandar algum formulário de feedback aí para a gente entendendo como que está sendo essa experiência do Discord e da organização, para a gente ver se a gente muda alguma coisa, enfim. É legal se vocês puderem responder esse feedback depois, para a gente poder ir melhorando e deixando cada vez mais claro e simples da gente trabalhar junto. É isso, gente. 12h40 já, eu acho que as pessoas estão com fome. Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, fica à vontade para falar. Se não, encerramos por aqui. Eu agradeço muito, muito mesmo todos que estão aqui disponíveis aí para a gente tocar esse projeto, e eu acho que vai ficar incrível. Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. Precisando, eu estou online, tá? Eu vou desligar o Jitsi, mas eu tô no Discord. Quem tem meus contatos no Telegram ou no WhatsApp, pode me mandar mensagem por lá que eu vou olhar também. Mas o Discord eu olho mais rápido, tá? Obrigada, gente.
Ai.